Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou trabalhar com vocês aí o feudalismo. O feudalismo é um período extremamente longo, ele vai do século V ao século XV e é dividido aí em duas partes. Então, tem uma parte que a gente chama aí de Alta Idade Média, que vai do século V ao século IX, e Baixa Idade Média, que vai do IX ao XV. É lógico que alguns colocam como do 5 ao 10, outros colocam, né, do 10 ao 15, mas o que interessa para a gente é que dura aí em torno de 1000 anos, tá? Então, a gente vai ter aí alguns, né, momentos importantes, né, durante esse período, e aí, durante muito tempo a gente teve aí um preconceito, né, principalmente dos iluministas, que chamaram esse período aí de Idade das Trevas. Mas na realidade, lógico que era interesse deles aí já no século, né, do 15 para o 16, quando eles começam a desenvolver aí um processo que é chamado de iluminismo, que a gente vai ver posteriormente, né, a partir do mercantilismo e assim por diante. Mas isso fica para uma outra aula, que eu vou trabalhar com vocês, que vai ser justamente nessa sequência. Então, na realidade, as origens aí desse feudalismo, a gente vai ter as invasões dos bárbaros, né? Através, ali no final, 476, mais ou menos, quando caiu o Império Romano, e os bárbaros acabaram, né, rompendo as fronteiras que nós tínhamos aí do Império Romano, e o Império Romano do Ocidente, ele cai, tá? Então, não tinha mais como sustentar uma situação aí extremamente complexa, tá? Isso ocorre em 476 depois de Cristo, quando a gente vai ter aí a desintegração desse império, né? Quando nós tivemos aí essas invasões que ocorreram por causa desses bárbaros aí. Então, nós temos a importância, né, dessas pessoas que vieram lá do período romano, as suas contribuições, como, por exemplo, a vila romana, né, que nós tínhamos aí os senhores romanos, e eles acabaram indo, né, antes nós tínhamos as cidades, e essas pessoas começam a se deslocar para o campo, dando origem aí aos feudos medievais, tá? Então, tem essa importância aí desses romanos anteriormente. Outra coisa importante que os romanos deixaram para esse período foi o colonato, né? Colonato, muitas pessoas foram buscar proteção e trabalhar nas terras, né, dos grandes senhores. Para utilizar, é lógico, essa terra, deveriam ceder, né, metade que produziam para esse proprietário, tá? Então, a gente observa que essa importância, né, do que os romanos deixaram é extremamente bacana aí para o período. Aí também a gente vai ter, durante esse feudalismo, a contribuição dos bárbaros. É lógico que não é só coisa ruim, né, que eles vão deixar, porque eles também já trabalhavam aí com as atividades de agropastoril, atividades básicas, né, destes povos que já viviam, né, nessa região e assim por diante. Então, outra coisa importante que nós temos aí é o comitatus, né? Guerreiros que juravam, né, defender o seu chefe, tá? Estes equipavam, né, com essas colaborações, e foi bastante importante aí essa, né, contribuição aí dos bárbaros. Outra contribuição é o benefício, né? É uma recompensa que os chefes militares davam aos seus guerreiros após obterem aí algumas conquistas. Então, a gente vai observando que é importante, né, toda essa contribuição aí desses dois grupos, né, dos romanos e dos bárbaros, para a formação aí dessa organização do feudalismo. Então, nós temos uma economia durante esse período aí, já entrando na parte do feudalismo, né? A gente tem imensa propriedade, que era governada por um senhor, né, que era chamado de senhor feudal, que era o dono da terra. Ele tinha prestígios, ele tinha status, né? Ele era o cara importante ali em termos de riqueza daquela região. Agora, era interessante porque você não pode imaginar que esse período aí, inicialmente, seria como o nosso hoje. Por quê? Era uma economia que a gente vai chamar de amonetária, tá? A monetária de subsistência. O que é isso? Você não tinha moeda circulando.
Ou seja, por isso que eles se tornam importantes, né? Cada senhor feudal, dentro daquela propriedade imensa que ele tinha tudo ali que ele precisava. E, consequentemente, não há necessidade de formação inicialmente aí de grandes cidades. Por isso que não ocorreu durante esse período. Agora, esse feudo eles vão dividir, tá? Então, nós temos uma divisão aí, que era a primeira parte, que era chamada de manso senhorial, o nome já está falando, que fica ali onde você tinha o castelo, e eram terras de uso exclusivo do senhor. Por isso que o nome já está falando manso senhorial. Outra divisão que a gente tinha nessa parte aí era o chamado manso servil. O que é isso? As terras utilizadas aí pelos servos. E quem eram os servos? Eram aquelas pessoas, né, que trabalhavam aí para esses senhores feudais, né, no manso senhorial. Então o nome já está falando que é um período de servidão, onde as pessoas eram presas aí a terras. E outra parte desse feudo era chamada de terras comunais, onde nós tínhamos aí bosques, pastos, né, lagos, eram unidades extremamente importantes aí, usadas por todos, tá? Então, é por isso que já está falando terras comunais, quando a gente vai ter aí, né, a comunhão dessa área, né, separada. Então, tudo isso vai fazendo parte aí dessa economia, né, durante esse processo aí que a gente chama de feudalismo. E aí a gente tem como é que era organizada essa sociedade, né? A gente diz que essa sociedade ela era estamental, tá? Porque não tinha passagem aí específica, né? Você não tinha, como nós temos hoje na sociedade, onde você tem a camada A, B, C, D e E, onde as pessoas passam de uma para outra quando vai prosperando. Lá não, ela é estática. O nobre casava com o nobre, né? E consequentemente você não vai ter aí uma divisão, né? Uma ascensão de pessoas, por exemplo, do servo para se chegar ao nobre. Não existia isso, tá? Dentro dessa sociedade, a gente vai ter o clero, que é extremamente importante, né? Que era onde ficavam os representantes da igreja, que tinha enorme prestígio. Então, era extremamente importante aí essa camada, né? Que era pertencer ao clero, tá? Depois, a gente vai ter a nobreza, tá? Que eram pessoas responsáveis aí pela segurança, composta principalmente pelos senhores feudais, tá? E por último, como eu falei, né, anteriormente, nós temos aí os servos, que era a maioria da população, que trabalhavam para produzir riqueza para manter essas duas camadas acima. Então, vocês observam que o clero era mais importante do que a nobreza, né? O prestígio aí desse período aí da Igreja Católica, né? Então, só para você ter uma ideia, se a gente colocasse aí numa pirâmide, você tem na primeira parte o clero, depois você tem a nobreza, e embaixo, na base da pirâmide, a gente vai ter aí os servos, né? Só para você dimensionar aí como que funcionava essa sociedade. Agora, é muito interessante porque os servos, eles pagavam tudo, tá? Então, muitas taxas eles vão pagando aí para poder manter, é lógico, essas pessoas que estão acima. Então, tinha várias taxas. Entre elas, a gente vai ter aí uma taxa chamada de corveia, tá? Que era o trabalho gratuito desses servos, né, na agricultura, nas construções das pontes, fortificações, na produção toda, né? Que trabalhavam lá na lavoura, produzindo aí grãos para poder manter essa galera aí, essas duas camadas acima. Outra, né, taxa que eles cobravam era uma coisa chamada banalidades. O que é as banalidades aí? É o imposto, né? Já está falando, né? Que era pago pela utilização da infraestrutura do feudo, ou seja, quando ele usar, por exemplo, o moinho, ele tinha que pagar, né, esse tal do imposto. O imposto já está falando que é uma coisa, né, imposta, não tem como o cara fugir. Se ele fosse usar, por exemplo, o forno do senhor lá, ele tinha que pagar também. Celeiro. Então, tudo isso, né, todos esses equipamentos que ele utilizava lá, né, do senhor feudal, ele tinha que pagar um imposto sobre isso. Outra coisa que ele pagava, mais uma taxa, né? Então, a gente tinha uma outra taxa chamada de talha, onde você tem uma porcentagem, quase sempre, né, metade de tudo que ele produzia, ele entregava aí para
o Senhor, tá? Pela produção lá no manso, servil e assim por diante. Para vocês terem uma ideia, o negócio era tão louco que tinha uma coisa chamada mão morta. O que era mão morta, gente? O cara tinha que pagar, né, uma parte lá quando o sujeito morria. Então, até para morrer, ele tinha que pagar. Era um negócio muito louco aí, né, que ele tinha que arcar com isso. Tudo isso os servos que estão bancando. Outra coisa, né, outra taxa que ele tinha que bancar era uma coisa chamada de captação. Captação nada mais era do que o imposto anual pago individualmente, né, para o senhor feudal. Então, tudo isso que vocês observam dessas taxas que eram cobradas, gente, no final das contas, o servo não ficava com quase nada. Basicamente, ele só conseguia se manter, né, se alimentar e assim por diante. Então, os servos também eram obrigados a prestar serviço militar, né, caso tivesse guerras, consequentemente, ele iria defender aí o seu senhor. Então, para você ter uma ideia, era uma vida terrível, né, para essa camada aí dos servos, dos trabalhadores que faziam todo o serviço aí desse, né, feudo. E aí a gente tem uma questão importante, né, que era a nobreza tendo uma vida aí mais tranquila. Então a igreja aí vem reforçando, né, o que eu falei anteriormente da Igreja Católica, ela vai desenvolver aí, né, um papel importante e consequentemente tinha um pacto ali entre os dois, né, da nobreza e a igreja, que um mantinha a, né, propriedade ali do outro, um dava apoio para o outro e assim por diante. Então era um trabalho de organização entre essas duas primeiras camadas, né, o clero e a nobreza, para poder manter aquela população trabalhando sem reclamar. É uma espécie de um pacto, né, que existia ali entre eles. Agora, existia uma coisa importante, né? Que eles chamaram aí de relações de suzerania. Suzerania e vassalagem. O que é isso? O suzerano era o nobre que doava um benefício, né, que era chamado de feudo, a um outro nobre. Então, essa relação ela só ocorre entre os nobres, tá? Quando um doava para o outro. Então, o suzerano, quando ele doava um benefício aí, né, para o outro nobre, esse que recebia era chamado de vassalo. E nada mais é, né, esse vassalo aí que recebia o benefício, né, fazia o juramento de fidelidade ao suzerano. Então, o suzerano doava, o vassalo recebia, fazia o juramento e os dois ali praticamente faziam um pacto, né, de confiança entre os próprios, tá? Outra coisa importante que a gente vai ter aí é em relação à Igreja Católica. O senhor tinha o poder local e o rei, na prática, tinha, né, poderes limitados. Posteriormente, a gente vai ter o rei aí, porque os senhores, eles tinham um poder aí descentralizado, então cada um mandava ali na sua propriedade, tá? E era importante porque, à medida que a Igreja Católica ela vai ficando rica, porque ela vai recebendo terra, para vocês terem uma ideia, era dono de 1/3 das terras da Europa. Olha que coisa maravilhosa. Era uma instituição extremamente, né, tinha uma influência muito forte, tá? E, consequentemente, ela tinha que manter essa influência, desenvolvendo aí um trabalho com os servos para eles não reclamarem. Por quê? Se eles reclamassem, eles não iam para o céu, e aí é lógico que eles ficavam preocupados e mantinham essa população ali trabalhando sem reclamar. Então era um pacto muito forte aí que existia entre a igreja, tá, e os senhores feudais. Esse processo todo que a igreja, né, desenvolvia é uma coisa que a gente chama de teocentrismo, quando Deus, né, está no centro do universo. Era a explicação para todas as coisas. Então, se você reclamar, você vai ter problema porque você não vai para o céu. Então, Deus vai ficar contra você. Então, é uma forma de você manter aí as pessoas quietinhas, né, sem reclamar e assim por diante. Por quê? Usa esse processo aí que a gente chama aí de teocentrismo. Sempre Deus no centro, tá? Outra coisa importante que nós temos aí é a divisão dessa própria igreja, tá?
que a gente chama aí de clero, que era dividido em clero secular, quando nós temos aí o contato com os fiéis, tá? Esse clero secular aí era aquele que ficava diretamente ligado aí às pessoas para fazer esse trabalho de apaziguamento. E temos também o clero regular. E o que é o tal do clero regular, né? Então, eles viviam nos conventos, nos mosteiros, para poder, né, consequentemente, trabalhar com essa questão aí, que a gente vai chamar de conservação importante dos manuscritos, tá? Agora, os manuscritos, principalmente aqueles gregos, latinos, preservando, né, uma coisa muito importante que a igreja fez aí, que foi a cultura da antiguidade clássica, como a gente chamou. Aqueles dois períodos lá que nós chamamos de Grécia e Roma, tá? Então, esses monges que ficavam nesses mosteiros, eles praticavam o canto aí gregoriano. Uma coisa importante, né, era justamente a música, né, que eles desenvolviam aí nesses mosteiros. Então, você observa que aquela ideia que os renascentistas falaram que era a Idade das Trevas, que não teve nenhuma produção, fica, né, cai por terra aqui quando a gente tem essa produção interna aí dentro da igreja. Lógico que era uma coisa manipulada, né, ela que monopolizava a educação, a cultura, tudo isso, mas existe, é lógico, uma produção importante aí nesse período, principalmente, né, dos representantes aí dessa Igreja Católica, tá? Dentro dessa organização ainda, a gente vai ter os, né, monges que eram os responsáveis aí pela cópia, né, à mão de livros, né, que eram chamados copistas, esses monges. E uma coisa bacana que ocorreu aí, que é o surgimento das primeiras universidades, tá? Então, essas universidades, elas já surgem aí na Baixa Idade Média, a partir do século XI, né, que vai até o século XV, e esses mestres estudantes, né, se tornaram aí pessoas importantes, esses estudos específicos que destacavam pelo ensino, né, de determinada disciplina. Universidades importantes que nós temos hoje aí, né, uma que vocês já ouviram falar, né, Oxford na Inglaterra, por exemplo, e Coimbra em Portugal, são as instituições, tá, que ocorreram desse período e a importância dessa igreja dentro desse processo aí intelectual. Por isso que a gente não pode falar, né, como muitos acabam ainda reproduzindo essa questão aí, né, que foi Idade das Trevas e não sei o quê. Mas não pode reproduzir isso, porque nós tivemos muitas coisas importantes lá. Agora, a igreja também, para manter tudo isso, ela vai desenvolver algumas coisas complicadas, como, por exemplo, a Inquisição, tá? E o que era a Inquisição? Era um instrumento, né, que eles acabavam utilizando aí para impor seus valores, tá? Suas ideias ao conjunto da sociedade, para normatizar todo aquele processo ali do comportamento social. Então, ela tem que usar ela usou, né, isso aí para manter as pessoas, né, sob o seu domínio. Outra coisa importante que eles vão utilizar aí, a Igreja Católica, vai ser justamente o Tribunal do Santo Ofício. Isso ocorreu aí por volta do século XII, que já perseguia, tá, e mantinha aí as pessoas, que eles chamavam de hereges, né, e acabavam torturando essas pessoas aí. Não tem jeito. Esse processo aí da Inquisição foi um momento muito complicado aí dentro dessa instituição importante que a gente tem hoje, tá? Que é a Igreja Católica, mas passou por esse momento aí extremamente complicado. Então nós tivemos a partir aí do século XIII, você vai ter um tribunal, né? Que eles tiveram que estabelecer esse tribunal aí, um papa muito importante chamado aí o Papa Inocêncio IV, quando ele cria uma bula. O que é uma bula? Quando você pega um remédio, por exemplo, são as especificações ali do produto que você está ingerindo, né, do remédio. A bula nada mais é do que o que o Papa escreve, tá? Então essa escrita do Papa que ele deixa lá é chamada de bula papal, ok? Tudo isso para deixar registrado o que eles estão fazendo naquele momento. Isso é importante porque se torna, né, uma fonte de pesquisa posteriormente, tá?
mas esse documento ele é extremamente importante aí, porque ele que vai impor, através dessa escrita, o famoso tribunal aí da Inquisição, tá? Outra coisa que eles estabeleceram aí ainda é o auto de fé, tá? O que é isso? Era uma cerimônia pública que comprovava perante a todas as pessoas que estavam ali presentes o poder da igreja, tá? Então, é importante vocês observarem como essa igreja, nesse período, ela foi uma instituição muito importante. E outra coisa, olha só o que aconteceu naquela região que a gente chama aí de Península Ibérica, né, onde você tem dois países importantes, Portugal e Espanha. Nós tivemos lá uma perseguição inicialmente aí nessa península dos judeus. Então vocês observam que já na época, tá, os judeus já eram aí perseguidos, como você, a gente vai ver posteriormente aí na Segunda Guerra Mundial, mas na época a situação para eles realmente já era extremamente complexa. Por quê? Porque os judeus mexiam com a economia e tinha poder, tinha dinheiro. E a igreja ela tem que trabalhar, né, diante disso para fazer aquele pacto que eu falei com vocês lá com os senhores. Então, para isso, eles tiveram que usar aí essa famosa Inquisição. Agora, outra coisa, outro legado, né, agora importante, que ficou é a parte arquitetônica, né, da Igreja Católica aí que a gente tem na Europa, inclusive em alguns países aí católicos, né, onde você tem o catolicismo ainda muito forte, algumas construções. Então eles vão trabalhar aí com o românico, né? Inicialmente eram aqueles prédios, né, pesadões e tal, mas depois eles vão criar uma arquitetura, né, muito bacana e extremamente diferenciada, que era o famoso gótico, onde você tem aquelas torres imensas, né, muito altas. A justificativa é porque à medida que você ia aumentando essas torres aí, você ficava mais próximo de Deus, né? Isso ocorreu bastante aí na Europa a partir do século XII, vai até o século XVI. Quando predominou aí, principalmente na França, Inglaterra, Alemanha, né? E essas igrejas, muitas estão aí ainda, né, com essa leveza, saiu daquela coisa muito pesadona, aquelas paredes muito grossas e tal, agora para uma construção mais leve, mais bonita, né, cheia de vidraças e assim por diante. Muito legal essa construção aí que a gente teve chamado de gótico, que a igreja vai utilizar. Aqueles vitrais maravilhosos, né, que a gente tem dentro aí das igrejas, tá? É muito bonito essa mudança que ocorreu aí. E verdadeiras obras de arte aí, tá bom? Agora, dentro ainda desse período, a gente tem a parte da cultura também, né? Então, destaca aí a pintura, quando nós tivemos aí, nesse momento, né, uma representação humanizada, é lógico que sempre voltada aí para os santos, né, porque era a igreja, né, que contribuía com isso, consequentemente, eles vão utilizar sempre aquelas santas. Agora, uma coisa muito interessante, uma curiosidade que ocorreu na época, é que as santas, se você analisar, elas são todas obesas. Por quê? São mais fortinhas, cheinhas, porque na realidade era sinônimo de riqueza, de importância. Você não tem santa magrinha, assim, como hoje. Então você observa que mudou totalmente o parâmetro aí da sociedade de beleza, tá? Então a gente vai ter a música também, que é chamada de música sacra, tá? Que era o canto gregoriano, onde nós temos aí melodia simples e suave, né? Cantada aí principalmente, né, pelas vozes, né, dos pesquisadores que ficavam nos mosteiros, né, os monges e assim por diante. A gente vai ter a música popular também, né, que são chamados trovadores e menestréis, que a gente tem até hoje, né? Hoje vai modificando, porém a gente vai ter ainda, né, essa ideia dos trovadores, onde você tem a literatura de cordel e assim por diante. Outra coisa importante, na literatura, a gente tem aí o que eles chamaram de poesia épica, né? Épica. Épica é bom, né? Poesia épica, ok? Exaltando principalmente a ação aí dos cavaleiros em prol da cristandade. Então é voltado, é lógico, tudo aí para a Igreja Católica, porque ela era a instituição importante, ela que dava as cartas aí, tá bom?
Outra coisa importante que, né, nós tivemos aí é a poesia lírica, né, exaltando o amor dos cortês, dos cavaleiros, né, a relação, né, das damas, que era uma coisa muito importante. Inclusive, dentro da própria filosofia, né, da ciência e filosofia, a gente vai ter aí o Roger Bacon, que é uma figura importante, ele introduz aí, né, a observação da natureza, né, e a experimentação como método básico para o conhecimento científico, tá? E ainda tem o Santo Agostinho, né, que é uma figura importante, São Tomás de Aquino, tinham como interesse aí harmonizar a fé cristã com a razão. Então, não pode dizer, como os renascentistas posteriormente falaram, que realmente foi a Idade das Trevas, porque vocês observaram que nós tivemos aí muitas coisas importantes, tá? Agora, chega um determinado momento, né? Então, a gente passou aí pela Alta Idade Média, agora estamos chegando já no final aí da Baixa Idade Média, a gente vai ter essa transformação que vai ocorrer, né? O crescimento demográfico, nós temos aí passando por essa, né, organização e essa mudança, aumento da produção agrícola, tudo isso vai mudando quando eles encontram lá, consegue o arado de ferro, vai dar velocidade na produção. Então, aquele cara que só produzia, né, com a enxada, agora vai ter o arado, consequentemente, a gente vai ter o aumento dessa produção. Aquelas guerras que existiam dos bárbaros, toda aquela confusão também vai passando. Então, tudo isso vai fazendo com que a situação vai mudando, tá? E à medida que vai tendo essa mudança, nós vamos tendo aí essas novas formas de trabalho, tá? A abolição aí os servos, eles vão saindo dessas terras que eles trabalham, desse feudo, né, para aqueles vilarejos, tá? Que esses vilarejos eles vão chamar de burgos, né, como a gente observa. Dentro daqueles burgos já vão surgir, né, uma espécie de trabalho já assalariado, o cara já vai ficando com uma situação mais tranquila, né? E à medida que vai ocorrendo essa mudança, o surgimento desses burgos, são pequenos vilarejos e tal, a gente já tem a ideia do surgimento aí da cidade. E a partir do momento que você tem o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento dentro dessa cidade de umas corporações, né, como eles chamaram, já vão surgindo alguns profissionais, é lógico que eles vão defender aí os seus interesses com unhas e dentes, mas dentro de todo esse processo, a gente vai chegando agora, né, no final dessa baixa Idade Média, surge um período aí chamado de um comércio muito forte, e aí a gente já muda para um período chamado de pré-capitalismo e capitalismo, que a gente vai ver posteriormente, e é por aí que você precisa caminhar e entender esse momento importante aí, que a gente chamou de feudalismo. Tá legal? Então é isso que eu tinha para vocês, bons estudos, e vamos que vamos. Vamos lá, gente, vamos estudar, porque a vida é importante desde que você estude para ser uma pessoa aí cada vez melhor. Bom, abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.